Meu nome é Antônio Agenor Briquet Lemos, brasileiro, casado, maior de idade, nascido em 15 de novembro de 1937, na Santa Casa de Misericórdia, da cidade de Teresina, no estado do Piauí, nordeste do Brasil, um dos últimos redutos de consciências críticas e válidas deste país. Cheguei ao Rio de Janeiro em 1949, num processo de mudança com a família. Eu era o último de uma sequência de 12 filhos, mais novo, caçula, e meu pai, que antes tinha construído uma carreira de gráfico e jornalista lá em Teresina, resolve se mudar para o Rio a fim de tentar conseguir para os filhos, que ainda eram crianças, um futuro um pouquinho melhor do que aquele que lhes era reservado lá no Piauí. E aqui cheguei então em 1950. Comecei a trabalhar em 1953 como office boy, não era bem esse o termo, como trocador de dinheiro nos telefones públicos da estação rodoviária Mariano Procópio, onde hoje é o Museu MAR, né? Museu de Arte do Rio. Ali paravam os ônibus interestaduais e havia uma bateria de telefones públicos onde as pessoas pagavam depositando dinheiro numa caixinha coletora que ficava na entrada do localzinho onde estavam os telefones. A estação era administrada pelo Touring Clube do Brasil. E o Touring então me contratou para eu ficar lá trocando dinheiro, o que eu fiz durante mais ou menos um ano. Em seguida houve um processo seletivo para a contratação de jovens, adolescentes, né, no Hospital dos Servidores do Estado, ali na Gamboa, Rua Sacadura Cabral 178, se não estou enganado, né? Então eu passei nesse exame de seleção, era uma coisa muito simples, e comecei a trabalhar no hospital como office boy. E no dia em que comecei, eu estava me apresentando ao serviço de pessoal, quando ali apareceu um médico, o Dr. Paulo Barros, que era ginecologista do hospital e membro da comissão da biblioteca do hospital. A biblioteca médica tinha uma comissão de médicos mais ou menos que orientavam aquela biblioteca. E eles estavam indo cobrar do chefe do serviço de pessoal a sessão de um menino para trabalhar na biblioteca. E por coincidência eu estava chegando ali naquela hora. Ele então me perguntou se eu estudava. Se eu estudo, eu fazia o segundo grau. Eu já estava no segundo grau? Não. Estava terminando o ginasial. Aí ele olhou para mim. Tá bom, você quer trabalhar na biblioteca? Eu nunca tinha estado numa biblioteca antes. E sim, não podia dizer que não. E lá eu fui trabalhar como office boy na biblioteca. Era um expediente em tempo parcial, era de tarde que eu trabalhava lá. Eu começava o expediente, sei lá, 1h da tarde, algo assim. Então eu tinha a parte da manhã para estudar. Eu fazia então o curso ginasial de manhã. E lá foi quando eu tomei contato com a biblioteca. Isso foi então em 1954, por aí assim. E eu continuei estudando. Depois eu consegui passar no exame de ingresso do Colégio Pedro II, ali na Marechal Floriano, vocês conhecem, no curso noturno, que era destinado exatamente a maiores e a adolescentes que trabalhassem durante o dia e tivessem tempo disponível. Então eu passei no exame do Pedro II e foi onde eu concluí o segundo grau, o curso clássico lá no Colégio Pedro II. E coincidentemente, quando eu estava ainda no curso clássico, estava no penúltimo ano, a bibliotecária um dia me perguntou, a bibliotecária do Hospital dos Servidores do Estado, eram duas ou três bibliotecárias, duas, me perguntou: o que você vai fazer na vida? Eu não sei, eu tinha sonhos assim muito pouco exigentes na realidade. Por que você não faz biblioteconomia? Eu disse: não posso nem pensar nisso, porque
eu estou terminando o curso, o segundo grau, né, o clássico. E ela disse, não, mas não tem problema, porque a Biblioteca Nacional tem um curso de biblioteconomia e você pode fazer o exame de ingresso, o exame de admissão, mesmo sem ter terminado o segundo grau. Como? Você vai lá, presta um vestibular, leva a declaração do colégio dizendo que você está em tal série do curso secundário e se você estiver trabalhando numa biblioteca, o curso da Biblioteca Nacional te aceita como candidato. E eles deram, não era mentira, não é? Eu estava lá trabalhando, já fazia, sei lá, 2, 3 anos, eles me deram aquele certificado, aquele documento, e eu me inscrevi então no exame vestibular da Biblioteca Nacional. Sem muita convicção, diga-se de passagem, né? Porque para mim, ser bibliotecário, quando eu olhava à minha volta, as poucas bibliotecárias que eu conhecia lá do hospital, que era a Norma de Oliveira Lima, Irene Gerber Figueira de Melo e Zuleika Silva de Abreu, e a Aida Furtado, que era irmã do Celso Furtado, tinha passado lá antes, tinham em comum uma característica de gênero, eram mulheres, casadas ou não, algumas vivendo ainda com os pais, e eu, como pertencente ao gênero masculino, achava que eu tinha uma responsabilidade que eu tinha que enfrentar com um outro tipo de trabalho, que me desse dinheiro. Porque elas eram, aquilo era um bico para elas, não é? Trabalhavam no expediente, moravam na Zona Sul, todas tinham seu apartamento, e eu morava no fim do mundo, não é? Com a família, meus pais com pouco dinheiro, e para mim ser bibliotecário, ele trabalhar daquele jeito, acabar daquele jeito, então não tinha muita convicção. Mas fui fazer o tal exame vestibular. O exame era relativamente fácil. O único estudo que exigiu de mim foi uma leitura nos 2 volumes das Noções de História das Literaturas do Manuel Bandeira, que era uma apostilona assim, que o Manuel Bandeira tinha editado pela Martins, uma editora de São Paulo. E era uma lista, praticamente. Estava tudo em inglês. Fulano escreveu isso, fulano escreveu isso, tinha que decorar. Então, o dedo olhado. O curso clássico que eu fazia era um curso bom, diga-se de passagem. Eu tinha facilidade para idiomas. Acho que eu fiz a prova de inglês sem problema, prova de francês, enfim, português. Passei. E aí eu comecei a estudar. Só que observa o detalhe. Eu estudava na Biblioteca Nacional no horário da manhã, de 8 a meio-dia, às 11, trabalhava à tarde no Hospital dos Servidores do Estado e à noite eu fazia o Pedro II. Eu saía de casa, morava longe, uma época morei na Avenida do Brasil, onde hoje é mais ou menos ali a favela da Maré. Depois a gente saiu dali e foi lá para um bairro chamado Jardim Sulacap, Campo dos Afonso, pertinho. Fazia todo esse trajeto, etc. Pegava o trem da Central, de noite saía do Colégio Pedro II, já por volta de 10 horas, 10 e pouco da noite. Íamos andando, havia sempre um grupo de pessoas que pegavam o trem da Central, a gente ia andando do colégio até a Central do Brasil, pegava o trem, com muito cuidado para não dormir durante a viagem, porque se passasse da estação, terrível, né? Então eu ia até Cascadura, saltava do trem, pegava um ônibus para ir do Jardim Sulacap e andava mais 1 quilômetro mais ou menos. Então eu fiz os 2 anos do curso de biblioteconomia. Fui um bom aluno? Não fui bom aluno. Mas a melhor coisa do curso, o evento mais marcante durante o curso foi ter conhecido a moça com quem eu me casei, né? Que era estudante de biblioteconomia também, e eu, assim que a vi, aquela história que vocês conhecem, aí me casei depois. Então isso foi de importante no curso de biblioteconomia, ter conhecido a Lúcia. Poxa. Então, a Lúcia tinha começado a estudar biblioteconomia em São Paulo e se transfere para o Rio. Então ela entra no meio do primeiro ano. O curso, para mim, era
era muito desagradável, ele era complicado para mim por causa da falta de tempo que eu tinha, do pouco tempo de que eu dispunha. Os professores deixavam muito a desejar, então era um esforço muito grande, não é? As aulas eram dadas de uma maneira muito pouco inventiva. Por exemplo, as aulas de bibliografia que eram dadas pelo Xavier Placet, figura muito simpática, gente legal e tal, eram dadas sem que você tivesse acesso às publicações que ele citava. Ele falava o dicionário tal, você anotava o dicionário tal. E você teria, teoricamente, de ir à Biblioteca Nacional, na seção de referência, consultar esse dicionário. Eu saía da biblioteca, do curso, a jato, para ir para o hospital, almoçar aí, etc. Então eu não conhecia. E eu era muito implicante, eu era chato. Eu era tipo daquele aluno que irritava os professores. Eu ainda me lembro uma vez que eu resolvi irritar o Xavier Placet. Ele falou de um dicionário de inglês-português. Dicionário tal, não sei o quê. As pessoas, dicionário tem ilustrações. Não tem. As pessoas sabem que tem ilustrações. Não tem. Tem ilustração. No final ele disse, o dicionário tem ilustrações. Não tinha. Isso é anedótico, só para mostrar. Eu era um adolescente fazendo aquele curso, na realidade. Aproveitei também para fazer uns cursos avulsos que eles davam. Fiz um com um camarada fantástico, Antônio Simões dos Reis, que era um professor, uma figura que mereceu inclusive um artigo do Carlos Drummond de Andrade sobre ele, que o Edson Nery da Fonseca transcreveu naquele livro, Introdução à Biblioteconomia, etc. Fiz, acho que mais algum outro curso, já nem me lembro direito, né? Que eram cursos avulsos que o Caetano Dias, que era o diretor, Antônio Caetano Dias, procurava colocar no curso. Nesse meio tempo, logo depois, acho que eu ainda era estudante, ou 56, 57, eu não sei que ano foi, mas eu arranjei um tempinho para prestar serviço como freelance, se diz hoje, para o IBBD. A Lídia de Queiroz Sambaqui era nossa professora, né? Catalogação, se não me engano. Então, me apresentei lá no IBBD, era a Célia Ribeiro Zaia, que cuidava da seção de pesquisa bibliográfica, e eu andei fazendo umas pesquisas para eles, como freelance, ou Biblioteca do Museu Nacional, eu ia lá fazer pesquisa no Zoological Record, etc. E terminou o curso e eu fiquei insatisfeito com aquilo. Eu não tinha. No hospital, eu tinha saído da condição de mensageiro, prestei concurso para escriturário. Porque como mensageiro, aquilo era uma situação eventual, né? Aí quando eu alcancei a maioridade, aos 18 anos, tinha feito concurso para escriturário, então eu era funcionário público, mas ganhava o salário escriturário, que naquela época devia ser um pouco mais do que o salário mínimo. E aí eu tinha um colega do Pedro II que, conversando comigo uma vez, me disse que estava fazendo o curso de Ciências Sociais no Lafayette, que é a atual... Depois virou Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Instituto Lafayette, depois Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Rio de Janeiro, depois Universidade do Estado da Guanabara, depois Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não é? E conversando sobre o curso de Ciências Sociais, eu achei interessante, talvez aí eu encontre uma carreira, uma profissão, uma atividade que me dê um salário melhorzinho, né? Além do que eu tinha, todo adolescente, preocupações de mudar o mundo, aquela história, vou estudar sociologia, isso, aquilo, outro. Aí eu fiz vestibular para Ciências Sociais, passei, e havia um outro atrativo no curso, no Instituto Lafayette, que era a minha futura mulher, estava lá estudando História. Ela tinha terminado biblioteconomia como eu e foi estudar História, à noite. Ela trabalhava de dia, trabalhou
acho que foi na Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, APCAR, de noite estudava lá. Aí eu também entrei para lá. Fiz o primeiro ano de Ciências Sociais, fiz o segundo, aí no segundo ano eu desisti. Não dava, era uma vida muito corrida. E logo em seguida nós nos casamos, né? Aí surgiu esse problema, o que fazer, né? Biblioteconomia não dava dinheiro. Eu tinha várias atividades. Eu trabalhava no hospital, fazia revisão de livros para editoras, Gertrum Carneiro, que fazia uns livrinhos bang bang, livrinhos baratos, livro de bolso, Editorial Vitória, uma editora do Partido Comunista, Civilização Brasileira, trabalhei em revisão de traduções para uma editora, a Lux, também para a GIS, enfim, eu me virava para conseguir de alguma forma uma receita mensal. Trabalhei também como revisor do Jornal do Brasil à noite, consegui trabalhar mais de um ano à noite, pegava às 6 horas, 7 horas, largava na hora que fechava o jornal, 11 horas, meia-noite, tudo isso para melhorar salário, né? E achando que biblioteconomia não ia dar para eu viver. E eu tinha feito aquele curso e só, parei ali. Aí aconteceu um fato curioso, surgiu um dia, foi publicado um dia um anúncio no Jornal do Brasil de uma instituição que eu não conhecia procurando um bibliotecário. E era um bibliotecário editor, bibliotecário hífen editor. Eu tinha um conhecimento razoável de edição, de tipografia. Eu sou tipógrafo desde o nascimento, entre parênteses, até hoje eu tenho uma tipografia lá em casa, tipos, uma impressora manual. Quando eu estou com disposição, me divirto ali. Então eu tinha essa formação como revisor, como tradutor, formação não, experiência, e ser bibliotecário. Eu me apresentei então nesse local, fiz uma prova de seleção, passei e fui trabalhar lá. Com uma característica muito importante, eles pagavam o salário que equivalia ao salário, era era quase 3 vezes, mais de 3 vezes o salário de um médico do Hospital dos Servidores do Estado onde eu trabalhava. Quando eu fui pedir demissão, o chefe do serviço pessoal, que depois até veio a ser diretor do DASP, o Glauco Lessa de Abreu, ele disse: você vai deixar o serviço público? Eu disse: vou conseguir um emprego melhor. Você vai ganhar quanto? Não faça isso. Não faça, tá? Eu disse: não, mas eu vou ganhar bem. Estou casado, pouco tempo, etc. Quanto é que você vai ganhar? Aí eu falei para ele o salário. Ele: não, vai embora, vai correndo. Não vacile. Porque realmente era um salário muito bom, muito bom. E eu passei no exame, então não precisei de favor de ninguém. Um negócio bacana. A Lúcia já trabalhava na ABICAR, que também pagava um bom salário. Ela tinha deixado de tomar posse ao ser chamada para o Ministério da Fazenda. Ela fez na época um concurso para a bibliotecária do Ministério da Fazenda, foi chamada e desistiu. Por quê? Porque o serviço público pagava um salário irrisório e na ABICAR ela ganhava quase tanto quanto eu lá nessa instituição onde eu fui trabalhar, que existe até hoje, é o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, da Organização Pan-Americana da Saúde. Foi aí que, na realidade, caiu a ficha. Eu disse: olha, eu tenho que ser bibliotecário, porque há vida inteligente no mundo da biblioteconomia e há salários compensadores no mundo da biblioteconomia. E o meu chefe, que era um uruguaio muito simpático, um veterinário, ele era muito compreensivo e às vezes eu dizia: olha, temos que ter esse livro aqui sobre técnicas de documentação, que acaba de sair nos Estados Unidos, etc., porque é FIC e tal. Eles não compram. Eu comprava. Claro, eu comprava porque eu me atualizava. Consegui, por exemplo, que o centro se associasse à ASLIB, American Society of Library Information Bureau, a ASLIB inglesa, não é?
E aí eu recebi o Journal of Documentation, as Living Proceedings, que eu lia. Também aí eu me filiei à Special Library Association, recebi a revista deles. Eu me associei também ao American Documentation Institute, eu recebia. Então eu fui me atualizando com essas publicações que eram recebidas pelo centro ou por mim, porque eu vivia isolado. Vocês têm ideia onde é que fica o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa? Já ouviram um lugar chamado Gramacho? Ali, aquelas bandas ali, Baixada Fluminense, fica lá, está lá até hoje. Então, eu ficava isolado e eu fazia um esforço muito grande para me manter ligado ao meio. Havia um amigo, tive um grande amigo, um colega bibliotecário, que ele me ajudava nisso, porque ele era um indivíduo ele era um profissional muito competente e sempre a par das coisas e tinha muito boas relações. Era o Francisco Figueiredo, que na época ele era chefe do serviço de documentação da Diretoria do Ensino Superior, da CESU, chamava Secretaria do Ensino Superior, aí do MEC, ali no prédio do MEC. Então eu estava falando do Figueiredo. Aí o Figueiredo às vezes me dava umas dicas, etc. Olha e tal. A gente trocava ideias, ele era um leitor aficionado de ficção científica, a mulher dele também, a Tereza, grande bibliotecária. E era uma época divertida, a gente ia para o bar, tomava chopp, trocava ideias, etc. Até que um dia, lá no Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, nesse meio tempo, eu ainda tinha uma atividade à tarde, depois que eu saía do centro, eu chegava aqui na cidade, eu trabalhava ainda em outras coisas, arranjava um tempinho para fazer algumas outras coisas. Mas aí um dia lá no centro, eu tinha chegado a uma situação muito curiosa, é que eu entrei de acordo com o plano de classificação deles, o pessoal brasileiro, o pessoal local, que tinha o pessoal internacional, esse plano tinha 10 categorias, eu entrei na 8ª categoria, depois de algum tempo, por mérito, etc., me passaram para a 10ª categoria, eu cheguei no final dela. E se daí? Aí só tinha categoria internacional, então eu pleiteei acesso à categoria internacional. Aí os caras ficaram ranhetando, não sei o quê, não pode. Então eu disse, não posso ficar também parado aqui, eu era muito inquieto. Aí eu pleiteei uma bolsa para os Estados Unidos. Pessoal, já que estou paradão aqui, eu quero fazer alguma atividade, me especializar nos Estados Unidos. O diretor era um cara que gostava muito de mim, um venezuelano, o Dr. Carlos Palacios. Depois não, vamos tratar disso aí. Então a Organização Pan-Americana da Saúde, a qual o centro é vinculado, abriu uma exceção ao conceder uma bolsa para um funcionário do centro, o primeiro. Conseguiu uma bolsa para ir para os Estados Unidos fazer um curso de biblioteconomia médica, na época um dos melhores, curso que durou, eles chamavam curso de verão, 2 meses mais ou menos de aula intensiva, todo dia, com uma excelente bibliotecária na área, a Miriam Libby, numa universidade particular, muito boa, que é a Emory University, em Atlanta. Então eu fui para lá fazer esse curso de biblioteconomia médica, que foi fácil de fazer, porque eu já conhecia muito bem a literatura médica. Foi maravilhoso, muito bom, e tinha uma outra característica importante. De tarde eu estagiava, as aulas eram de manhã, e à tarde eu estagiava na biblioteca do Centro de Controle de Doenças, CDC, Communicable Disease Center, que é uma das instituições de pesquisa mais importantes na área médica dos Estados Unidos, que ficava do outro lado da rua. Então eu saía da universidade, atravessava a avenida e ia para o CDC. E terminado esse curso e o estágio, eles ainda pagaram uma estada em Washington, onde eu fiquei uma semana na National Library of Medicine, conhecendo pessoas, percorrendo a biblioteca, e também na National Agricultural Library, na Biblioteca da Agricultura.
Fui ainda visitar um centro de pesquisas de doenças exóticas de animais, que fica numa ilha no litoral de Nova York, ilha Plum Island. Tinha um bibliotecário muito competente lá, a gente trocava ideias, etc. E aí eu voltei para o Brasil, reassumi no Centro Pan-Americano de Fagocitose. Só que eu recebi um convite do Edson Nery da Fonseca para ir para Brasília. Ou seja, eu recebi esse convite durante um congresso de biblioteconomia em São Paulo. Eu tinha ido ao congresso e quem me apresentou ao Edson foi o Francisco Figueiredo, que era amigo do Edson há muito tempo. O Edson tinha ido a São Paulo a esse congresso principalmente para recrutar pessoas para trabalhar em Brasília. A Universidade de Brasília tinha começado a funcionar em 62, por aí. O curso de biblioteconomia lá também por essa época, 64. Só que havia uma falta muito grande de profissionais. E a carência de profissionais tinha sido agravada pela ditadura, pelo golpe militar de 64, quando muita gente ou saiu de Brasília ou simplesmente nem pensava em ir trabalhar em Brasília. Não é? Isso foi em 1968 que eu fui convidado. E ele me convidou e eu topo. Disse para ele, topo. Quer dizer, eu era completamente desmiolado, né? Em 68, Brasília estava correndo o risco de ser extinta. Certos setores do Exército, principalmente, eram contrários, eram contra Brasília. Eles odiavam Brasília. Aquilo era uma loucura do Juscelino, tinha sido um monte de dinheiro gasto naquilo ali e tal, é um bando de vagabundo, funcionário público, não serve para nada, tem que acabar com aquilo e volta tudo para o Rio de Janeiro. Esse era o clima em 68, vários prédios em construção, parados, etc. Mas só que eu consultei, lá em casa a gente discutiu a questão, Lúcia e eu, nessa época nós estávamos morando na Sulacap, eu tinha construído uma casa lá na Sulacap, comprei lá um terreno, construí uma casa. Então era muito longe realmente a Lúcia para mim, etc. E nós estávamos meio saturados com aquela situação. E o Edson, quando eu falei com ele, eu disse, olha Edson, eu até posso aceitar trabalhar em Brasília, mas a minha mulher é bibliotecária também, ela tem um excelente emprego no Rio. O meu emprego no Rio era dos melhores empregos no Rio. Tanto quanto eu, talvez ganhasse o Afonso Celso, que trabalhava na Petrobras. Que era assim, olha, Afonso Celso, Petrobras. Tá muito bem. E ele disse, a gente não vai poder pagar esse mesmo salário para você, para a Lúcia menos ainda, mas se vocês toparem, sim. A Lúcia, conversamos e ela disse, não, vamos tentar, não é? Não custa nada, éramos jovens. Eu era jovem, eu tinha 30 anos de idade, já tinha feito um monte de coisa, casado com 3 filhos, né? A Lúcia também jovem, então a gente podia recomeçar. Ela foi para lá ganhando metade do que ela ganhava na Vicar, porque ela foi contratada como bibliotecária. Não sei por que motivo ele não quis contratá-la como professora, talvez porque não precisasse, mas ela também não se incomodou. E foi trabalhar como bibliotecária, cuidando da seção de periódicos da Biblioteca Central da Universidade de Brasília, que foi uma experiência fantástica para ela, porque a biblioteca estava sendo montada praticamente naquela época. Né? E aí o Edson me convidou, eu aceitei e fui contratado como professor assistente da Universidade de Brasília. Na época era uma fundação onde o mecanismo de recrutamento era baseado em currículo e entrevista. Não havia concurso, como existe agora, uma vez que ela é uma unidade do Ministério da Educação, etc, etc. Então era seletista. Eu tenho a carteira profissional assinada da época pela Universidade de Brasília. Então a gente pagava INSS, essa coisa toda. Era um trabalhador, como os demais trabalhadores do país. Aí, perfeito. Então vamos para Brasília, 1968. Acho que foi em março de 1968, com 50 anos de Brasília este ano. 50 anos, meio século. Nesse meio tempo, a Lúcia fez concurso
para bibliotecária do Senado Federal. Houve um concurso, o primeiro concurso para bibliotecária do Senado Federal em 200 anos, um negócio assim. Ela fez, passou e foi trabalhar lá. Então nossa vida foi se estabilizando nisso aí. Eu fiz então, comecei lá no curso de biblioteconomia, dando aula lá. A gente era contratado como professor da Universidade de Brasília. Então você poderia ser lotado em qualquer unidade, você não podia discutir, se quisesse, lotado em qualquer canto lá. E você não era vinculado a nenhuma disciplina, você dava as disciplinas que fossem necessárias, onde a sua presença fosse necessária. E isso fez com que eu desse várias disciplinas durante o curso, né? Eu só tinha graduação, não havia ainda exigências formais de qualificação pós-graduada, né? Isso começa a aparecer depois da reforma universitária de 68, né? Veio aquele processo de implantação da pós-graduação no Brasil, etc, etc. Aí o departamento começa a ser pressionado para que os seus professores tenham a pós-graduação. E eu consigo, quer dizer, conseguem para mim, de certa forma, havia uma relação boa com o Conselho Britânico, e o Conselho Britânico me oferece uma bolsa para eu estudar na Inglaterra, fazer o mestrado na Inglaterra. Que evidentemente eu aceitei, né? Fiz, passei e tal, fiquei lá 1 ano e meio, completei o tempo de residência para fazer inclusive o PhD por pesquisa. Só que eu volto para o Brasil e ao voltar eu sou convidado, porque como eu já era uma pessoa conhecida no meio da informação médica, eu tinha, enquanto eu dava aula na Universidade de Brasília, 2 vezes por ano em geral, eu ia dar cursos da BIREM lá em São Paulo, Biblioteca Regional de Medicina. Aí quando eu volto, o Ministério da Saúde me convida para organizar o centro de documentação deles. E eu fui organizar, eu fiquei 5 anos trabalhando no Ministério da Saúde, organizando um centro de documentação que envolvia não só o trabalho tradicional de biblioteca especializada, mas também a de edição de obras técnicas do Ministério da Saúde. Então, isso tudo para responder à pergunta inicial, ou seja, eu passei a ter um know-how maior na parte de edição. Eu já tinha uma grande parte por causa do meu trabalho no Rio de Janeiro, etc. Aí passa-se o tempo, depois disso eu recebo um outro convite para trabalhar no IBICT, eu dirigi o IBICT lá em Brasília. Lá no IBICT eu tratei de fazer uma edição da CDU, aí fizemos a edição da CDU, acompanhei todo o processo, etc. E as coisas foram indo até que eu tive que me aposentar. Tendo como eu dizer, veja só, me aposentei relativamente jovem, mas as pessoas esquecem que eu tinha começado a trabalhar lá atrás, com 14 anos de idade, 15 anos, tá? Aí me aposentei e eu ia viver as delícias do dolce far niente, o ócio com dignidade, aquele negócio. E evidentemente fui para casa, fiquei lá, uma boa, só que 15 dias depois eu já começava a dar evidentes sinais de alienação mental. Porque não dava, de uma hora para outra, um cara que trabalhava 10, 12 horas por dia, eu disse, o que eu faço? Eu digo, vou fazer aquilo que eu sei fazer. Eu comecei exatamente montando a minha tipografia de brinquedo. Eu comprei tipos, comprei essa impressora, fiz livrinhos de poesia, que eu mesmo escrevia as poesias, imprimia e tal, bacaninha e tal. Aí eu disse, mas não basta, eu tenho que fazer algo mais. E eu sabia da carência de livros de biblioteconomia há muito tempo. Inclusive no Rio de Janeiro, aqui, quando eu ainda morava aqui, eu fiz uma tentativa de editar um livro que depois eu posso contar. Então eu sabia desses problemas e quando eu comecei a dar aula em Brasília, era impossível você fazer uma bibliografia decente e recomendar essa bibliografia para os alunos, porque eles não liam, não tinha nada em português, era muito pouco em português. Havia alguma coisa, mas muito antiquada, etc. Aí a Biblioteca Central da UNB era muito boa na parte de biblioteconomia, muito atualizada, belíssima, belíssima.
Então, os alunos tinham que ler inglês. Aí me xingavam, porque não sabiam inglês. Eu digo, mas eu estudei inglês. Ah, mas o senhor é diferente. Peraí, mas francês, porque a gente na época, no segundo grau, estudava inglês, francês e espanhol, além de latim, né? Era um problema. E eu ficava com pena do pessoal. Aí quando eu me aposentei, eu tinha sido diretor eu me aposentei como diretor da editora da Universidade de Brasília. Então, era uma formação espetacular que eu tinha. Inclusive, na época, como diretor da editora da UNB, eu assisti a um seminário, mais ou menos de uma semana, lá em São Paulo, na USP, ministrado por dois editores da University of Oxford, Universidade de Oxford e Cambridge. Então, foi assim, muito bom. Eu posso ser um editor. Eu gosto disso, eu sei fazer o livro, desde a composição até a distribuição, vou fazer. Onde? Que área? Qual área? Na área que eu conheço, biblioteconomia. Havia carência, eu fiz um levantamento de quantas escolas havia em 1993, quantos estudantes em média nas escolas, quantos professores. Eu fiz a coisa, então preciso conhecer o meu público-alvo, quantificar aquele negócio todo. São tantas pessoas. Se eu fizer livros voltados para o ensino e a prática, eu vou vender muito bem, certo? Tal. Eu tenho que começar bem. Aí eu comecei. Eu comecei partindo do pressuposto de que eu tinha que reduzir os custos ao máximo para poder vender os livros a um preço razoável e manter a editora funcionando. Uma editora estabelecida comercialmente, etc. Para isso eu tive que aprender um programa de editoração de texto, de processamento de texto. Inicialmente aprendi o WordPerfect, não existe mais, graças a dois colegas do IBICT que me ajudaram, que me ensinaram, e eu fiz o primeiro livro com a ajuda deles. Eu traduzi. Outra coisa, eu tenho que começar um livro com um livro que seja marcante, de um assunto importante, de um autor importante. Vou começar com quem? Não conhecia a área, eu vou começar com o livro do Lancaster, né? Eu chamava Lancaster, que eu tinha conhecido lá na National Library of Medicine, conhecimentos assim, desse ser apresentado, o professor Lancaster, esse moço aqui do Brasil e tal. E eu nunca mais esqueci a cara dele, mas ele não tem esquecido a minha. O fato é que eu escrevi para ele, professor, eu vou fazer, estou como editora, assim, assado, queria fazer o seu livro. Quanto custa? Ele respondeu imediatamente, disse, olha, o livro, os direitos autorais, você pode pagar uma antecipação de $2.000 e estamos quitados, estamos quites. Eu mandei para ele o dinheiro, $2.000, fiz a tradução, traduzi, eu mesmo bolei a capa, tudo para reduzir custo. Né? Imprimi o livro e saí vendendo por aí, né? Batia na porta, quer comprar um livro? Não foi bem assim, mas foi por aí. E a coisa engrenou, quer dizer, o livro pegou, funcionou, eu disse, olha, tem futuro, tem presente, tem futuro. E aí fui fazendo, a editora durou 20 anos, nós encerramos as atividades no ano passado, 2017, praticamente 20 anos, editamos mais de 50 títulos, uns 50 títulos, que eu acho razoável, dá uma média de 2 títulos por ano, quase todos traduzidos por mim, também para reduzir custo. Solicitei bastante originais de autores brasileiros, não conseguia. Foi uma resposta muito baixa. Chegou uma hora que eu disse, olha, a coisa está complicada. Aí comecei a buscar livros clássicos de biblioteconomia. Eu só tenho que preencher uma lacuna também. E o primeiro clássico que eu fiz foi o livro do Ortega y Gasset, Missão do Bibliotecário. Era um livro pequeno, espanhol. Já havia uma tradução rolando na internet, uma tradução pirata, muito ruim, por sinal. Aí eu entrei em contato com a Fundação Ortega y Gasset, falei com o filho dele, ele trocou correspondência, eles venderam os direitos, paguei,
Aí eu fiz a tradução, que ficou boa, dessa parte, e o livrinho vendeu direitinho. É uma coisa barata, né? Sim, mas eu tenho que continuar fazendo algo clássico. Aí eu me meti numa aventura muito complicada, que foi a do... Complicada porque demorou muito tempo. Foi do Gabriel Naudet, Conselhos para Formar uma Biblioteca, que é um livro do século XVII, um francês difícil para burro e tal. Levei anos fazendo aquele trabalho, concluí, aí quando eu concluí, resolvi fazer uma edição digital que está na internet. O resto eu vou contar depois lá nessa parte. Então você me perguntou por que eu fiz os livros de biblioteconomia, foi por isso. Deu resultado? Deu. Foi satisfatório? Foi. Mas por que o senhor não ficou totalmente feliz? Por dois motivos. Eu esperava, eu tinha a pretensão de formar uma escola brasileira de biblioteconomia da forma de livros de autores nossos. Assim como você tem o Lancaster de indexação, haveria o Souza e Silva, mas não que nome bonito, Souza e Silva, Manual Brasileiro de Documentação. Cara, nada. Começaram a aparecer, então, originais que me mandavam de teses e dissertações. E eu explicava, olha, tese é uma coisa, livro é outra coisa. Mas como? A banca examinadora, quando eu apresentei, disse, olha, está tão bom que merece ser publicado. Depois você manda a banca examinadora publicar. Parece que eles têm um carimbo, assim, merece ser publicado. Todos dizem sempre isso. Aí chega um infeliz ou a infeliz lá com... Minha filha, você quando escreveu isso, você tinha em mira um público-alvo de 5 pessoas, se tanto. Às vezes uma só, que era você. Então você acha que isso vai servir para um público muito maior? Corta isso, tira isso, muda de lugar. Ah não, isso já é... O senhor está se metendo no meu texto. É lógico. Aí eu recomendava, existe um livro americano da Universidade de Chicago que ensina, cujo título é o seguinte, como transformar sua tese em livro. O problema é universal. Aí ficava com raiva de mim e ia embora. Certo? Ou então pegava o livro, o original daquele jeito, e publicava numa outra editora na qual ele pagava a edição. Na nossa não, na nossa eu assumia todo o custo de produção do livro. E ainda pagava os direitos autorais. Mas essa foi a grande frustração. E a outra grande frustração foi a participação que eu tive de sócios anônimos que multiplicavam os nossos livros, né, na forma ou de cópia Xerox ou depois escaneando e colocando nas plataformas de livre acesso da internet. Tem problema nenhum, eu sou um defensor intransigente do livre acesso. Só que, puxa vida, naquelas condições havia um custo embutido naquilo que corria por nossa conta. Direito autoral, compra de direito de tradução, uma série de... manter um estoque com custo, pagar funcionário, emitir nota fiscal. Era uma pequenininha empresa. Aí o camarada chegava, escaneava aquilo, às vezes até no scanner da própria repartição, usando o original da biblioteca da universidade, porque eles não apagavam o carimbo, ficava lá. Me dava um trabalho de ficar acompanhando aquilo pela internet, escrevendo, preenchendo formulários em inglês para o ForShared, por exemplo, dizendo, olha, esse livro tem direito autoral, não pode estar aí. Essa foi a grande frustração. Eu tinha uma concorrência ilegal e desproporcional. Aí as vendas começaram a cair. As vendas começaram a cair, dos livros de biblioteconomia. E isso não dá. E outra coisa também que me preocupa, que eu percebi, as bibliotecas não compravam os livros que a gente editava. Porque eu achava que havendo 500 universidades no Brasil, por hipótese, 500 universidades comprariam pelo menos um exemplar de cada título. Não, isso não acontece. Então, eu me lembro que eu publiquei livros, um deles de catalogação, um manual básico de catalogação, eu achei que venderia muito bem, fiz 2.000 exemplares, levei 5 anos
5 anos para vender 2.000 exemplares. Não há ninguém que se sustente com uma rotatividade desse tipo. O livro tem que sair rápido. Se esgotou, você faz um outro. Houve um caso em que eu fiquei com um livro quase mais de 10 anos. E o último caso foi um livro que eu fiz e distribuí praticamente toda a tiragem de graça. Inclusive para um livro que eu imaginei que fosse vender muito bem, da IFLA, Diretrizes para Bibliotecas Públicas. Mas, puxa, IFLA era uma obra recente, bacana e tal. A IFLA é associada a uma editora privada, muito grande, muito importante, que me cobrou mais ou menos 2.000 euros pelos direitos autorais, cash. Já foi paulada que eu levei. Paguei, fiz a tradução, fiz uma edição, ficou muito boa. Ninguém comprava. Ninguém comprava. Eu imaginei, puxa, porque os cursos de biblioteconomia devem falar de bibliotecas públicas e as normas não, os padrões da IFLA, né, as diretrizes, nada. Os últimos que sobraram eu doei para o Ministério da Cultura. Doei. Telefone do Ministério da Cultura, falei com um amigo, então, olha, tem esse livro aqui, várias caixas, me lembro até que chegou um funcionário lá, muito lampeiro assim, cadê os livros? Eu vim pegar os livros aqui do Ministério, disse, olha, só essas caixas aí, eu disse, cara, aí teve que voltar, arranjou um carro, etc. Não saía. Então, e era, como eu expliquei, uma atividade comercial que sobreviveu, por quê também? Porque eu tinha uma receita, os proventos de aposentado. E a minha mulher também, e os filhos estavam criados. Não recomendo a ninguém entrar numa aventura desse tipo. Hoje, quando me procura, eu digo, sim, faça. Faça o livro, não em papel, faça o livro digital e coloque de graça na internet. Se for para satisfazer o ego, é muito bacana. E se você quiser dar autógrafo para os seus parentes e amigos, você pega o arquivo em PDF, leva numa copiadora, manda fazer 10, 20 exemplares, encaderna bonitinho, etc. Aí você dá autógrafo para os amigos. E o digital você coloca para o mundo. Porque na hora que você coloca na internet, todo mundo que tiver acesso ao computador tem acesso ao livro, de graça, dependendo da plataforma que você usar. Então é muito melhor. O que você espera para o futuro da biblioteconomia? Grandes mudanças que já começaram há cerca de 100 anos e que continuarão acontecendo, felizmente, né? Grandes mudanças. Eu acho que a tendência da digitalização, da automação é irrefreável. Haverá a biblioteconomia voltada para o livro em papel, ela continuará existindo, né? O livro em papel continua existindo, etc. Mas o espírito da biblioteconomia vai mudar muito. Inclusive vai se afastar cada vez mais do próprio espaço, como a gente o considera hoje, da biblioteca. Então, virão grandes mudanças para você. Eu estarei apreciando, né? Mas sem poder interferir no processo. Eu estarei numa outra dimensão, a qual vocês não terão acesso por enquanto. E eu vou me divertir.